Olá, gente, mais um podcast da Fran Franceschi no ar. E o meu convidado de hoje é mega especial, porque é um profissional que não só me atende, como atende toda a minha família. E é tão importante quando a gente tem um profissional que tem amor, tem carinho e, além de tudo, profissionalismo, e a gente sente segurança. Eu vou entrevistar hoje o dentista da Big Family, Dr. Daniel Neves. Que prazer ter você hoje aqui comigo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Fran, pelo convite. Para mim, um prazer enorme estar aqui para a gente falar de família, falar de dentes, saúde, viagens. E é um prazer enorme ter uma família tão querida quanto a Big Family lá no nosso consultório. Isso nos deixa muito felizes. Além também de aproveitar e mandar um grande beijo para a Desirê. A Desirê cuida também das crianças. Desirê, um beijo grande para você. E você está numa super missão, né, doutor? Em corrigir esse meu sorriso. A missão, exato. Mas nós vamos fazer acontecer. Com certeza. Vai ser lindo. Não tenho dúvida disso, vai ser muito legal. E a gente vai mostrar passo a passo. Vamos. Já tem pessoas ansiosas. Muito obrigada, tá? E também ao longo da nossa entrevista vamos falar também dessa questão de idade, corrigir dente agora, que nunca é tarde, né? Sem dúvida. Mas vamos começar falando do começo, né? Vamos falar resumidamente, mas com profundidade, sobre como você é uma família cheia de dentista, né? Todos. Então vamos falar da sua formação e como você começou. Legal. Comecei, na verdade, correndo no meio de cadeiras odontológicas, onde eu morava. Então, no prédio que vocês vão lá hoje para que é um família, prédio histórico, lindo, exato, né? O prédio tem mais de 60 anos. Meu avô construiu aquele prédio lá e o meu avô morou lá e os meus pais moraram lá e começaram o consultório lá e a gente morou lá nos primeiros anos. Então, eu, na verdade, depois que nasci, eu ficava correndo no meio das cadeiras ali, vendo meu pai e minha mãe atenderem. Isso lá em 1900, eu nasci em 73, né? Então, nos anos 70 ali, eu vendo eles crescendo na profissão e as famílias vindo e toda a região ali ficando cada vez mais próxima deles. Aquilo deu ali aquela luz aonde depois é natural de você também querer fazer o que os pais fazem. E depois, os três, né? Porque os três foram para odontologia. E daí né? veio a Desirê e depois veio a Maria Isabelle e as duas também foram para odontologia. Então, a família toda, os 5 são dentistas e cada um faz uma especialidade, o que é muito legal também, porque aí a gente consegue abranger a interdisciplinaridade e poder atender as famílias de uma maneira completa. Isso é muito legal. E o que você... Então, já que você tem tanta história, porque assim, é fascinante, né? Porque a família toda, até a esposa, né? É dentista. E aí eu fui casar com uma colega de turma que, além de ser dentista, as 2 irmãs dela também são dentistas e o pai é dentista. Verdade. Então, formou uma tropa de dentistas gigantesca. E elas são maravilhosas. Aproveitar e mandar um beijo para elas. Foi. E aí, como que então que você vê o progresso da tecnologia, né? Porque muita coisa mudou. Até mesmo falando nessa sua resposta, vamos incluir os alinhadores. Porque a tecnologia, de fato, ela vem para abençoar esse processo, principalmente odontológico, né? Isso que é muito legal, né? E daí, voltando lá, eu correndo no meio das cadeiras, nos anos 70, o que eu via e o que acontecia, e como meu pai e minha mãe trabalhavam, evoluiu de uma maneira fantástica. Eu fiz um mestrado nos Estados Unidos, onde lá nos anos 90 tinha também uma evolução tecnológica muito bacana. E os alinhadores estavam começando bem nessa época também. Então, a ortodontia sempre ligada nos aparelhos fixos, numa situação que você acaba lembrando do aparelho, eventualmente incômodo, pressão, dor. Sim. Hoje a tecnologia não só deixa isso muito mais confortável para o paciente, mas deixa muito mais confortável para mim também, porque gera mais previsibilidade. Eu consigo analisar o que vai acontecer, prever futuros problemas e ter um controle melhor do tratamento de cada paciente que eu vejo. Falando assim, até mesmo da minha experiência, né? Eu, aos 12 anos, já comecei a usar aparelho indevidamente, porque foi uma pressão muito grande. Eu não tenho tanto entendimento, mas, em resumo, parece que colocaram uma força muito grande para uma criança, né? E eu também tinha um aparelho que não era nada bonito. Eu ia para a escola, as crianças riam do meu aparelho, porque era aquele... Como é o nome daquele que vai por fora? Que a gente hoje chama, sei lá, na época era cabresto, né? Exato. É o extra-oral. Tem vários apelidos. Não, eram os apelidos piores. Ali eu já sofria bullying mesmo, né? Gente, a Beth é feia. Olha hoje como deu resultado. Não, cadê? Eu só faltava usar óculos e bota ortopédica.
Mas, quando, analisando toda essa coisa assim, que era medonho, né? Eu era triste. E eu precisava usar aquilo. Depois eu fui descobrir que tudo aquilo que eu passei não foi o modo mais correto. Quando eu fui com a Lorena, que eu conheci você, eu achei impecável. Primeiro, a forma que você falou para mim, Fran, é um tratamento pediátrico, vamos dizer assim. Vamos respeitar o tempo, vamos fazer isso e aquilo. Eu falei exatamente isso, como realmente é preciso a gente ter também essa informação segura. É que são fases, né? Fase de crescimento, desenvolvimento. E você entender o que está acontecendo no crescimento e no desenvolvimento da criança e como você pode ajudar aquele crescimento a nosso favor, eu consigo transformar um tratamento que seria depois, na idade adulta, muito difícil, em um tratamento muito mais simples e muito mais confortável para a criança, dividindo em 2 fases. Então eu vejo a criança de uma maneira muito lúdica, muito bacana, muito divertida, muito confortável, em um período curto, quando essa criança está em desenvolvimento, a boca está em crescimento, o crânio está em crescimento, e depois quando ela chega na dentição permanente, fica muito mais fácil de corrigir, vai ser muito melhor para o paciente e muito mais tranquilo para mim também. Os resultados vão ser mais estáveis, eles vão ser melhores e isso dá uma longevidade para aquele resultado do tratamento muito mais adequado. E falando dessa máxima, assim, que para mim foi o ponto alto da questão dos alinhadores. Uhum. Então, a gente vê que hoje meio que todo mundo tem alinhador. Você consegue até comprar o tratamento pela internet. Uhum. E um pouco meio que isso assusta. Sim. Até que ponto isso realmente é legal, porque aí você abre o tratamento para todo mundo. Sim. Mas aonde é que você vê uma falta de cuidado quando o profissional não é legal? Você ter acesso ao tratamento é muito bacana porque você dá uma maior possibilidade da população toda ter acesso a ele. Né? Existem N companhias que hoje têm alinhadores e, como você falou, até pedindo pela internet. Né? 2 companhias famosas até nos Estados Unidos declararam falência agora nos últimos meses, justamente por esse método acabar não dando muito certo, porque ela não acaba utilizando um profissional, um cirurgião dentista responsável pelo tratamento. Diagnóstico e plano de tratamento é fundamental. Sim. Então, ter um diagnóstico correto, ter a noção do que é o problema e como você vai resolver o problema é o principal. E o dentista está no centro de tudo isso. Então, companhias parceiras que faz com que o dentista seja realmente o protagonista em todo esse processo, que é o fundamental. Então, para a pessoa que está procurando um tratamento, ela precisa procurar um profissional, um cirurgião dentista. E aquele cirurgião dentista vai ter a noção e o discernimento de poder fazer o melhor diagnóstico, plano de tratamento e oferecer aquele melhor tratamento para aquele paciente. E você realmente assim nem sempre também é o alinhador, né? Acaba Nem indo sempre. Dependendo de como, às vezes a pessoa acha que é alinhador. Exato. E não é o processo do alinhador. O alinhador, né? é uma ferramenta. E é uma ferramenta maravilhosa. É uma ferramenta que a gente, com vários tipos de acessórios, eu consigo utilizar, na grande maioria dos casos, do meu consultório. E é uma ferramenta que é confortável e bastante previsível, mas eu tenho que saber usar essa ferramenta. É uma ferramenta extremamente poderosa. Mas, muitas vezes, você precisa ter outros meios para alcançar aquilo que você quer. Então, por isso que o diagnóstico é super importante. E você tem super propriedade nisso, porque você é uma pessoa muito importante, até mesmo dentro dos alinhadores que você trabalha, né? Viajando muito, dando cursos. Nossa, você já foi vai para muitos lugares, né, doutor? Hoje, cento e quantos nos dias? 132 dias dentro do calendário, você está viajando. Eu diria que dos 365, por volta de 130, 130 você está viajando e dando cursos, né? E me dá um orgulho enorme, porque daí eu consigo não só ver o que é a odontologia no mundo inteiro, o que são também os cirurgiões dentistas, a personalidade, a cultura de povos diferentes, de países diferentes, como os pacientes veem também isso e fazer com que isso seja transmitido da melhor maneira possível. Então, eu tenho um privilégio enorme de poder fazer isso e um orgulho enorme de poder fazer isso no mundo inteiro. Então, no ano passado foram 31 países, no ano retrasado 33 países. E a gente está começando agora, daqui a menos de um mês, eu já estou indo para outros 4 países para começar o Tour de 2024. E quando você olha para todos esses países, qual que
o que te chama mais atenção que eles possam estar um pouquinho à frente da gente? Olha, varia muito em termos de como o povo, a população cuida da saúde bucal, o como a educação também está embutida em cima disso, mas é muito interessante você ver as diferenças. Por exemplo, a Índia, os profissionais extremamente dedicados, extremamente estudiosos. Na Arábia Saudita, cada vez mais agora a preocupação também com saúde oral, com crescimento, com desenvolvimento. Na Europa, em geral, que normalmente a gente escutava, puxa, não tem um cuidado tão grande com os dentes. Não, agora a noção e a ciência de que é importante cuidar dos dentes, porque não é só estética, é função, é saúde, é longo prazo. Toda a Europa agora entendendo que é muito importante a prevenção, é muito importante o cuidado, e o alinhador é uma ferramenta magnífica para tudo isso. Estados Unidos é onde é a base de toda a parte de tecnologia, isso tem já desde muitos e muitos anos uma evolução que acaba sendo maior, mas eu diria que o Brasil se destaca aqui com uma posição sensacional. Eu ia te perguntar isso. Que bom, doutor. Sensacional, com profissionais e com pacientes que têm a noção da necessidade e que vêm ao consultório de uma maneira mais frequente que em outros países. Eu vejo realmente que, até quando eu fui ao pediatra, minha primeira consulta com a Lorena, o meu pediatra chegou a falar, tem que levar o dentista. Isso é legal, Isso né? é muito legal. Isso é interdisciplinaridade, são as profissões trabalhando em conjunto. Esse que é o segredo do futuro. Muitas vezes a gente fica no nosso consultório fechadinho ali e só trabalha sob demanda, né? Chegou, você tem um problema, eu vou resolver o teu problema, é isso aqui. Não, é você entender o problema total do paciente. É você poder saber indicar. E uma boa indicação é tudo. E se você tem uma indicação de um outro profissional, você conversa de uma maneira muito mais completa. Vai ser bem mais importante, bem interessante para o paciente. É bem o que aconteceu comigo. Eu tinha trauma, porque realmente o meu processo não foi legal. Foi um processo não só de bullying mesmo, mas que eu não via resultado. E aí, quando eu comecei esse processo de estar mais na mídia, de fotos, acabava me incomodando. Lembra que eu cheguei à proposta muito rápida, vamos serrar um pouco esse dente aqui? Porque eu não queria passar por esse processo do aparelho, né? E eu até pego esse teu gancho aí e falo, vou cortar e vou resolver na hora, né? Tem uma tendência bem forte aí, em geral, de você acabar colocando todas aquelas coberturas nos dentes, as lentes e tal, e você acabar fazendo o alinhamento dos dentes sem você realmente preparar a estrutura óssea. A gente tem que pensar que não é só dente, né? É o osso, é ligamento periodontal, é o dente, é a musculatura que suporta tudo isso. Então, você tem que ter uma análise muito criteriosa. E por isso que é legal, porque o alinhador, ele abre a visão para isso, abre a visão para noção de arcada, de osso, e você poder olhar em 3D a arcada, você consegue entender. Então, depois que eu fiz o escaneamento em você e eu mostrei a tua arcada e como eu poderia mudar o formato, você entendeu muito melhor do que simplesmente eu falar não serre, ou aceitar a tua posição e eu ir lá e serrar o teu dente. Né? Então, isso me ajuda no diagnóstico e te ajuda para você poder entender o que a gente pode fazer. Mas, assim, mesmo você me falando tudo aquilo e que eu sabia que realmente não seria a melhor forma de passar uma lixinha nos dentes e deixar o dente mais alinhado, porque me despertou um gatilho do que eu vivi lá atrás, do trauma. E tem muitos adultos que têm traumas de dentista, né? E você acha que ali no consultório você já consegue realmente mapear que aquela pessoa tem um trauma e a gente vai consertando, vai arrumando. Porque não é só sentar na mesa, na cadeira do dentista, tem muita coisa envolvida. Demais. Né? E, de novo, né, tendo o perfil do nosso consultório de ver várias gerações de famílias, pelos meus pais terem começado isso nos anos 70, a gente já viu lá a bisavó, a avó, a mãe, o filho, o neto, o bisneto, e aí você vê essas gerações e tem as percepções diferentes, né? Então você falar, puxa, quando eu usei aparelho, eu usei 10 anos de aparelho e doía muito, eu sofria muito. Então hoje a dor, ela é extremamente singela, né? Claro, faz pressão, vai ter um certo incômodo, mas não é nem perto do que era a dor de um aparelho ortodôntico antigamente.
Então, a gente detecta isso e a gente consegue trabalhar isso da melhor maneira possível, mostrando que é um tratamento confortável, É muito que é um confortável. tratamento estético, Verdade. que ele consegue fazer parte da rotina do teu dia a dia. E o muito legal é que isso acaba também atingindo nos adolescentes e nas crianças. E a gente tem o exemplo da Lorena, onde você vê que ajuda também a desenvolver uma personalidade de responsabilidade. Com certeza. Né? De horário, de saber que só pode ficar... realmente é mais do que só um consultório. Você desenvolve um monte de coisa. E pegando só para finalizar o gancho do meu de ter tirado o trauma, é que foi no dia do meu aniversário. Exato. Então, para mim, eu de fato deixei um ciclo que não existe mais. E eu falei, caramba, isso pode ser só simples para quem estiver ouvindo, mas para mim foi realmente uma coisa muito emocionante, doutor. Porque eu falei, caramba, eu venci, eu tô conseguindo colocar aparelho de novo, fiquei toda empolgada. E ter acontecido no dia do teu aniversário foi como realmente uma celebração. Uma celebração. Não só do aniversário, mas de uma mudança. Com certeza. E essa questão também de responsabilidade da Lorena, de cuidar do aparelho, de escovar os dentes bonitinho. Então, isso vai despertando várias coisas que só vem a favorecer. Né? Uma reação em cadeia Total. super Os irmãos positiva. Já sabem que vão usar e já ficam na expectativa. Exato. Eu vou colocar. Então, gera uma reação positiva na família toda. A gente tem visto isso em crianças de 7, 8, 9 anos, que os pais nunca imaginariam que elas teriam a condição de ter a disciplina. E a gente fica abismado como isso interfere de uma maneira realmente legal em cada família. Isso é muito bacana. Que bom, doutor. E quando eu falei dessa questão que me aliviou muito e saber que o Brasil, a gente tem esse destaque na saúde bucal, você consegue não só ver esse... Porque as crianças acabam falando, poxa, ele tem uma latinha preta bonita. O que é aquilo, mamãe? A Lorena já está buscando outras cores, para quando ela voltar, ela ter cores diferentes da caixinha do aparelho dela. Mas você vê essa ajuda dos pais nessa conscientização da saúde bucal, não só porque quando o dente do filho está caindo ou ele está com dor, você consegue ver como a consulta de pediatra, os pais estão mudando essa forma de levar os filhos ao dentista? Estão mudando. Que bom. E é muito da conversa, é muito de passar esse conhecimento para os pais, né? Hoje a informação fica muito fácil, muito rápida nas redes sociais. Isso. E muita informação acaba sendo conflitante. E o que a gente gosta lá no consultório, você sabe disso, é sentar e conversar, e explicar e ter uma comunicação muito direta, olho no olho mesmo. Para você poder gerar a confiança necessária para poder fazer esse ciclo e fazer esse entendimento realmente ficar importante e forte dentro da família. Até agradecer a indicação da Ana, que é uma amiga minha, e do Eduardo, que tem as meninas, que... Aí eu falei assim, gente, estou em boas mãos, porque a gente começa a ver vitrines, né? Sim. O seu trabalho acaba sendo uma vitrine. Sem dúvida. E quando a gente fala do seu trabalho, da história de vocês, não tem como as pessoas falarem, poxa, mas eu conheço, ai, que legal, vou levar. Isso é muito importante, é o boca a boca, né? Isso não tem melhor... É o melhor possível. Imagine, há mais de 50 anos no mesmo local, vendo famílias, e realmente os novos pacientes que surgem são indicações das famílias que estão lá. Então já é um relacionamento que começa muito legal, começa muito bacana. Isso nos deixa muito satisfeitos. Então é isso que faz com que eu chegue no meu consultório sorrindo e eu saia do consultório no final do dia sorrindo. É uma satisfação estar lá. E é por isso que o meu pai com 74 anos, a minha mãe com 78 anos, eles chegam todo dia no consultório às 7 da manhã e chegam felizes e passam um dia felizes. E me falaram, você tem que entrevistar eles para eles contarem a história. Exato. Eu falei, o doutor Daniel vai representar toda a família e vai honrar essa história de mais de 20, 30 anos. Né? É impressionante, é realmente um orgulho, é um exemplo, e eu fico realmente emocionado de ver a paixão que eles têm. E essa paixão e essa dedicação é o que me deixa cada vez mais empolgado para viajar o mundo, para passar essa mensagem do que é a nossa personalidade, do que a gente pode oferecer para o paciente, para que a gente consiga fazer isso de maneira exponencial em cada canto do planeta. A gente falou muito dessa questão super revolucionária dos alinhadores, né? E você está à frente de uma das marcas mais respeitadas, vamos dizer, mundialmente, porque ela chega nos 4 cantos. Como
que esse casamento aconteceu? E aí tem história também, porque a empresa Straumann é uma empresa com décadas e décadas de história. E aí entra a minha história e entra o meu pai nisso tudo também. Então, o meu pai já relacionado com a empresa por causa de implantes há muitos e muitos anos, em um dos congressos internacionais, ele me chamou e vem aqui porque a empresa está entrando no ramo de alinhadores e eu quero que você dê uma olhada como que está acontecendo. E a partir daquilo me despertou a atenção, a gente tem vários amigos relacionados à empresa também, e daí o Geninho Tomé, até relacionado com a Anel Dente, que é uma empresa que é parte do grupo Straumann, conversou comigo e falou, teste os alinhadores, veja o que está acontecendo e o que vem de novidade. E eu comecei a testar os alinhadores da Clear Correct e eu fiquei abismado com não só o que eles tinham em planos, mas o que eles já começavam a fazer de maneira super rápida. E o que aconteceu nesses últimos 5 anos com a empresa de alinhadores, com a Clear Correct, foi algo que eu não vi nada parecido com nenhuma outra companhia nesses 20 e tantos anos aí que eu estou usando alinhador. E isso me dá uma segurança incrível para poder oferecer o melhor alinhador possível, a melhor ferramenta possível, que me dá toda a possibilidade de fazer um diagnóstico correto e principalmente um acompanhamento adequado do paciente. Para a gente saber que se eu estou indo do ponto A para o ponto B, eu estou indo bem direitinho, bem coordenado. Eu não estou me desviando daquela rota. E se por um acaso eu em algum momento me desvio, eu identifico o quanto antes possível para poder seguir da maneira mais segura. Que show. E aí, dentro dessa formação toda, dentro da Clear Correct, que foi Clear Correct. O seu título lá dentro é muito importante, né? Porque você hoje acaba sendo um dos responsáveis de ir levando todos esses cursos para vários lugares. Em inglês eles chamam de Key Opinion Leader, um líder de opinião, né, chave, e eu sou parte também do board, do Global Advisory Board. Uau. Então é um grupo de dentistas que faz toda a parte de discussão dos avanços e recebe as notícias do que está sendo trabalhado, faz o feedback para que possa evoluir de uma maneira bastante contributiva. Isso é muito legal, o modo como eles fazem esse relacionamento com o profissional que está lá utilizando o produto é super importante. Então, a gente se sente realmente parte disso. E, de novo, o dentista, aquele que está usando o alinhador, ele que é o protagonista. Não é a empresa que está vendendo o tratamento. A empresa, ela produz um alinhador e você precisa ter a segurança que é um alinhador de máxima qualidade para você entregar aquilo que você planejou. Exatamente. Então, é a importância. E aí vem a importância do Brasil de novo. Então, uma empresa do tamanho da Straumann, uma empresa suíça, que tem 4 fábricas que fabricam os alinhadores. Uma delas aqui em Curitiba. E essa fábrica de Curitiba é a fábrica modelo, na verdade, do mundo inteiro. A tecnologia e o maquinário que eles têm aqui é top, total. Das 4 empresas, das 4 fábricas, é a fábrica que está, no meu entender, mais bem equipada de todas. E isso dá um orgulho enorme também, porque está aqui em casa. Né? E para o pessoal, para o brasileiro que, de novo, tem um cuidado com a odontologia e com os dentistas que têm esse cuidado, ter o privilégio de ter uma fábrica aqui é a combinação perfeita de sucesso. E olha o privilégio nosso aqui hoje, tendo você aqui também, representando tudo isso. Eu fico muito feliz mesmo. Mas agora a gente vai para uma parte também, assim, que eu falei, meu Deus, que show de bola. Você já foi presidente da Federação de Golfe. Fui. E árbitro das Olimpíadas de Golfe no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, 2016. E o legal é que o golfe, assim como qualquer outro esporte também, tem uma importância muito grande alinhado ao nosso profissionalismo, porque desenvolve muitos lados, né? Demais. Principalmente de concentração, planejamento, como tudo na vida. Exato. Conta pra mim a sua participação no golfe. O golfe é muito legal porque imagine que é uma bolinha que está parada, estática. E ela só vai se movimentar se você fizer algum tipo de ação com ela. Então você tem que analisar o terreno, você tem que planejar, você tem que ter a coordenação de movimento para poder fazer aquela bolinha que está parada sair daquele lugar e chegar ao lugar que você planejou. Lógico, existem N variáveis no meio do caminho. Vai ter água, vai ter areia, vai ter grama mais alta, vai ter árvore, vai ter o vento. Mas
você sabendo de tudo isso, você vai bolar a melhor estratégia para poder chegar lá. E isso realmente tem tudo a ver com o meu dia a dia na ortodontia. E por isso que amo de paixão o golfe também, é algo que me dá uma satisfação enorme, né? Participei como presidente da Federação Paranaense Catarinense de Golfe, participei como diretor de regras da Confederação Brasileira de Golfe e fui árbitro da Olimpíada, que foi uma sensação sensacional, porque o golfe estava fora das Olimpíadas já há mais de 100 anos e voltou no Brasil. E aí ter o privilégio de participar com os melhores jogadores do mundo, no maior palco do mundo do esporte, isso foi muito, muito, muito legal. Então, de novo, eu tenho o privilégio de ter experiências assim que é muito legal de compartilhar. E você ainda é ativo no golfe? No golfe, sim. Não como dirigente, né? Não como árbitro mais, porque agora as viagens com as aulas de ortodontia, de alinhadores transparentes, com a Clear Correct, acabam tomando muito esse tempo de dedicação que seria para um dirigente ou para um árbitro de golfe, mas como jogador de golfe, aí sim. Não só aqui em Curitiba, mas também esses lugares onde eu viajo, onde eu vou dar aulas. Quando dá um tempinho, se eu posso, eu vou até lá e jogo um golfe. E isso dá uma satisfação muito legal. E mais um privilégio que a gente tem, de ter uma empresa maravilhosa de alinhador e ter um quintal de casa também com... Meu Deus, aquele gramado de golfe é maravilhoso que a gente tem. É um lugar lindo, né? E sabe o mais legal, que eu vou te dar um spoiler bem bacana? Diga. Essa empresa de alinhador e esse quintal de casa vão estar juntos esse ano inteirinho. Que bom! Porque a Clear Correct vai, na verdade, ser a grande parceira do Clube Alphaville durante o ano inteiro de 2024. Gente, isso é demais! Que bom ouvir isso. Isso é muito legal. Muito então a gente legal. vai ver os dois juntos ali de novo. Ali há duas situações que têm tudo a ver. Tudo a ver. Sim. E, doutor, com todas essas suas viagens pelo mundo inteiro, se você pudesse me falar, eu sei que você vai falar do Brasil também, que eu acho isso maravilhoso, mas qual que foi um dos países que mais te marcou nessa questão de saúde bucal, de disciplina, e que a gente tem que olhar com mais carinho e falar, isso tem muito a nos ensinar? Olha, então 30 e tantos países, já mais de 40 países visitados em tudo isso. Vamos destacar o leste europeu, que se você imaginar o leste europeu, onde passou por situações até recentes de conflitos e tudo mais, a ex-Iugoslávia, vamos pegar um dos países, ou dois, vai. Vamos pegar a Eslovênia e vamos pegar a Croácia. Tá? Um país ali, a Croácia, muito interessante, que é muito forte no turismo também, mas extremamente forte também na sua odontologia e no serviço odontológico que ela oferece, não só para os países vizinhos, mas países da Europa. Então, existe um turismo odontológico na Croácia, onde muitos pacientes vêm da Europa procurar os cirurgiões dentistas da Croácia para ter o atendimento. E a evolução da tecnologia e a evolução da educação, tanto na Croácia quanto na Eslovênia, eu vou destacar esses dois países, é muito interessante e seria um lugar para a gente poder olhar para eles e poder servir ali de exemplo para muita gente, para muitos países e organizacionalmente, estruturalmente e educacionalmente também. Então, isso é muito legal. Então, e a personalidade do povo lá também tem alguma semelhança com essa nossa personalidade aqui. Então, isso é muito interessante. Que legal isso. E de todas essas análises que você acaba fazendo de um povo que estuda mais, que vai buscar mais conhecimento, em questão de universidade, se hoje você pudesse dar uma dica e que tem essa disposição, qual país que para um estudante de odontologia você pode falar, esse é um lugar legal para você ir? Bom, eu estudei nos Estados Unidos, né? Eu fiz o mestrado lá nos Estados Unidos e os Estados Unidos têm ali um histórico também de educação na parte da odontologia muito forte. Muito forte. Continua muito forte. Eu manteria essa indicação dos Estados Unidos, que tem várias universidades aí bastante de peso em cima de pesquisa, em cima de análise de vários tipos de tecnologias que vão trazer aí uma melhora no setor odontológico de maneira bem significativa. Então, eu ainda destacaria os Estados Unidos como um país, né, em termos de
universidade para que a pessoa possa buscar ali uma educação com situações ali que possam, na verdade, a educação hoje é abrir a cabeça do profissional para que ele possa ter ali o discernimento de poder ele mesmo buscar novas coisas, né? Não somente receber, mas participar. Verdade. Isso que é legal. E uma dica, vamos naquele momento dica que uma mãe adora e você vê que você está com uma plateia linda, né? Olha lá, a turminha toda da Big Family. Qual dica que você pode dar para as mães, para os pais, referente à saúde bucal dos filhos, uma atenção assim que às vezes passa desapercebido, uma coisinha pequenininha, mas que é tão importante? Então, uma dica, a gente falou daqueles traumas de antigamente, né? Então, é procurar não trazer esses traumas nas conversas com as crianças. Tipo, a visita ao dentista é uma visita legal, é uma visita bacana. Não falar, puxa, no meu tempo eu sofri demais, no meu tempo eu acabei tendo situações que doíam demais. A criança já cria ali um pesadelo na cabeça dela, já cria um filme ali que vai passando capítulos que não são bacanas, aonde a gente vai ter que trabalhar isso quando a criança chegar para a gente. Então, é passar para a criança já uma atitude positiva e levar a criança ao dentista. Isso é super importante. A gente recomenda que aos 6, 7 anos de idade, no máximo, leve ao ortodontista. Agora, a odontopediatra, aí a gente falando da Desirê, agora da minha irmã, é levar quando bebê. Mesmo sem dente. Exatamente. É só para ter a rotina de ir ao consultório, a rotina de saber o que é o cuidado de higienização, o cuidado de limpar a gengiva, e ali você já cria um ambiente muito bacana, muito legal. Então, levando desde bebê até ali, quando estão os dentinhos crescendo, desenvolvendo, melhor situação possível. Uma dica também que, para mim, foi bem legal é levar as crianças me acompanhar no dentista. Então, ela via que a mamãe saía viva. Isso. Que aquele barulho... mas mamãe, o que é esse barulho? Normal, é o barulho do motorzinho, mas não dói no dente da mamãe, nada disso. Perfeito. Então, isso já vai trabalhando, porque realmente é muito barulho, né? Sim. Que a criança acaba criando um bloqueio. Por mais que a tecnologia diminuiu muito o barulho hoje em dia, ainda existe e vai ter. Ele precisa estar lá. Então, é bem o que você falou, Fra. Você dando esse exemplo positivo e mostrando esse exemplo positivo, a criança estando junto lá, super legal. Cria uma conexão mais calma, né? Sim, dá aquela tranquilidade. E a doutora Desirê é uma querida. As crianças querem... Um sai da cadeira, agora é minha vez, agora é minha vez. Tem a briga ali para subir na cadeira. Porque é realmente super agradável, é uma coisa tranquila. A criança já vai mesmo com essa intenção. Que legal, vamos no dentista. Enzo está super empolgado porque vai colocar aparelho. Então, essa harmonia é muito importante. Super legal. E, doutor, antes da gente terminar, que a gente já falou dessa maravilha, né, do Brasil, de vários envolvimentos, de várias coisas legais, que a gente realmente está presenciando isso, mas como que você enxerga o futuro da odontologia? O futuro da odontologia está extremamente ligado à tecnologia, extremamente ligado ao interrelacionamento dos profissionais. E é isso que os congressos trazem para a gente, né? E é isso que, em um congresso, eu acabei tendo acesso aos planos do que seria a ClearCorrect junto com a Strauma. Então, foi a partir de um congresso que me despertou toda essa situação. E são os congressos que fazem essa celebração entre as especialidades, fazem com que um profissional entenda o que o outro profissional precisa, a visão do outro profissional, de novo, porque muitas vezes a gente tem uma visão muito individual, onde a gente tem que ter uma visão coletiva, uma visão do todo daquele paciente. E os congressos celebram tudo isso. E eu adoro participar de vários congressos em várias partes do mundo. E muito legal que esse ano vai ter um congresso, por exemplo, na Romênia. E a Romênia tem o Castelo do Drácula. E o congresso vai ser a festa dele no Castelo do Drácula. Tudo a ver, né? O Drácula, o dentão e tal. E vai ser lá. E isso é muito bacana. E eu vou estar falando lá da ClearCorrect nesse congresso. E também a Romênia é um outro país que se destaca de uma maneira muito interessante em educação, em desenvolvimento. E eu vejo o futuro como a celebração e a união desses congressos, criando aí o que diria um time internacional de cuidado com saúde bucal
individual, onde a ortodontia ela tem que estar junto desse Super cuidado necessário. de maneira extremamente íntima, intimamente relacionada. Relacionadíssimo, necessário. E essa ligação da gente falar realmente dessa grande importância, você estava me falando, eu estava lembrando de casos de pessoas próximas a mim que tinha uma dor terrível no ouvido. Exemplo. Vários exames, várias coisas, nada estava relacionado à saúde bucal. Exato. Então você tem o otorrino trabalhando direto com o dentista, Exato. com o ortodontista, com o ortopedista, com o cardiologista. Verdade. Só aí, ó, em 5 segundos a gente falou 5 especialidades diferentes cuidando de dor de ouvido. E às vezes é só a saúde bucal que está refletindo em tudo isso. Exatamente. Então, N variáveis é você tratar o paciente de uma maneira holística. Exatamente. E não somente demanda. Problema, tá aqui, resolvi aquele problema daquele teu dente individual, tchau. Não. Você tem que entender o paciente como um todo. Sim. Doutor, infelizmente a gente já está terminando. Passa voando, assim. Eu acho que o nosso podcast podia ser mais tempo. Tranquilamente. Vamos lá, gente. Vamos voltar para isso acontecer. Obrigada. Porque eu ainda também estou em fase de desenvolvimento, seria legal. Quanto mais tempo, mais desenvolvida eu vou estar. Você não acha, doutor? Sem dúvida. Mas muito, muito divertido. Foi interessantíssimo. Foi, né? Eu também, você agregou demais. Muito obrigada. Mas calma que ainda tem a última pergunta. Vamos lá. Entre tantas coisas que o Dr. Daniel já viveu, qual conselho que você pode passar para os nossos ouvintes de questão mesmo de vida, sabedoria? Qual conselho? Seja feliz e procure sempre ser feliz. Olhe a vida de uma maneira positiva, olhe a vida de uma maneira bacana, porque se você tem um sorriso dentro de você, por mais que você não consiga expressar aquele sorriso com a musculatura dos teus lábios, se você ainda não tem essa possibilidade, mas se você começar a sorrir dentro de você, uma hora isso vai aflorar. Quanto mais feliz você for, melhor você vai ter o dia a dia na tua vida. Felicidade. Nossa, muito lindo isso. Eu sou muito feliz e feliz por realmente ter conexões com pessoas tão especiais. E você faz parte disso, doutora Desirê também. Muito obrigada. E você falou uma coisa exata, porque quando você está aberto a sorrir e a ser feliz, você recebe tudo isso de uma forma esplendorosa do universo. Muito obrigada pela sua participação. Dr. Daniel está nas redes sociais como Daniel Neves. Doc Daniel Neves. Doc, a gente vai deixar depois tudo escritinho. E você que está aí, continue acompanhando a gente no Spotify, no YouTube. Faça essa rede do bem crescer cada vez mais com muitos sorrisos. Um beijo e até mais.